Bem-vindo a mais um Sinal de Esperança. Eu sou o Ronaldo, sou membro vocacionado da comunidade Obra de Amor e hoje eu estou aqui para partilhar um pouquinho da palavra do Evangelho do dia, nesse sábado, que nós possamos viver um pouco do que Deus tem para nós. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, que iremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. Eu vou partilhar com vocês hoje um pouquinho do Evangelho do dia, né, que hoje está em Mateus 25, 14 e 30. Acho que muitos já ouviram a parábolas dos talentos, né? Vamos lá. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual, de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me destes 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você é dono dos seus talentos? Acho que todos nós já ouvimos essa parábola, né? Ou muitos já ouviu. Se você não ouviu, seja bem-vindo. Eu gostaria de trazer primeiro, né, uma curiosidade aqui sobre os talentos, né, que naquela época eles não eram uma habilidade, né? O talento ele era uma medida de peso usada para metais preciosos, né? Ouro, prata. E para a gente ter uma base, assim, né, mais ou menos, do que valia, um talento ele era igual a mais ou menos 34 a 36 quilos de prata. E isso, né, 36 quilos de prata equivalia a mais ou menos 6.000 denários. Denários eram dias de trabalho. Então, um talento equivalia a mais ou menos 20 anos de trabalho. O que o Senhor da parábola deu aos seus servos naquele dia foi uma fortuna imensurável, né? Se o que um talento recebeu ali, um talento só, né? Aquele servo ele recebeu 20 anos de trabalho, era muito dinheiro, né? Imagina o que recebeu 5 ali, né? Era muita coisa. A tradição cristã ela interpreta os talentos como dons de capacidade,
capacidade, né, que a gente tem e graças dadas por Deus. Essa interpretação, ela não deixa de ser tão valiosa quanto a primeira. E é muito importante a gente saber disso. Porque os dons dados a nós, eles são para nós, devem ser para nós, aliás, algo muito valioso. A gente deve tratá-los com muito cuidado, né? E ao mesmo tempo multiplicá-los, né? Como um músico, por exemplo, que talvez ele nasça com uma aptidão musical, ele sabe, né, com o tempo, com facilidade, ele começa a tocar instrumentos e tudo mais, mas se ele não investir naquilo, né, naquele instrumento, comprar instrumentos melhores, fazer cursos adequados ali, treinamentos excessivos, para que ele possa multiplicar esse talento, ele só vai ser uma pessoa que toca alguma coisa, mas que não conseguiu evoluir, nem mesmo no talento que foi dado a ele ali de nascença, né, a sua habilidade natural. De nada vale se não tiver um esforço ali para multiplicar isso. E aí eu te pergunto, né, mais uma vez, você é dono dos teus talentos? Você é dono dos teus talentos, das suas habilidades? Eu digo que sim. Sim, Deus deu os nossos talentos para nós, mas Ele pede que nós o multipliquemos, que a gente melhore tudo aquilo que Ele nos deu. Eu volto a usar o exemplo da música, né? Eu também toco violão, também canto, e é algo que eu posso dizer com clareza. Se eu tivesse aprendido a tocar violão, se tivesse aprendido a cantar, para fazer isso somente lá no meu quarto escondido, não faria sentido. Eu não precisaria disso. Porque a música, ela foi feita para ser ouvida e não para ser escondida. Da mesma forma, qualquer outra habilidade que Deus nos deu foi feita para ser passada adiante, para ser levada ao outro, ao próximo, para servir o próximo. Como você tem usado os teus talentos, aquilo que Deus deu a você? Os dons e os talentos, né? Eles são meus, mas eles são para o outro. Eles são teus, os teus talentos, mas eles são para os outros. Entenda que se você tem aí no seu coração, né, uma habilidade, algo que você sempre teve uma facilidade para fazer, isso aí foi feito para que você pudesse servir o outro e não servir a si mesmo, né, ao seu ego, ao teu mero prazer ali, né, de poder fazer algo para si mesmo, né? Que graça isso teria na vida? Eu gostaria de, junto com você nesse dia, pedir para que o Espírito Santo venha nos dar a graça de distribuir essa riqueza que Ele um dia confiou a nós. Que a gente consiga entender que os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades, elas foram dadas a nós e elas valem muito. É uma riqueza imensurável. Se você um dia recebeu 5 talentos, 100 anos de trabalho, imagina, que você possa, de alguma forma, distribuir um pouco dessa riqueza ao outro. De alguma forma, trazer ao outro a graça de conhecer Jesus através daquilo que você é capaz de fazer. Que o Espírito Santo nos dê ciência dos nossos talentos, conhecimento sobre aquilo que Ele nos deu e nos confiou, para que a gente possa usá-los de fato. É isso que mais importa. Os dons são meus,
Os dons são teus, foram dados a você, mas são para o outro, que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Um grande abraço a você, que você tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e que a gente possa se encontrar na Eucaristia, que a gente possa se encontrar num próximo sinal de esperança. Até mais.